Bom dia, meu nome é Cláudia, sou especialista da inteligência emocional e estou aqui com vocês hoje no vídeo, ao vivo, meu primeiro vídeo, e assim com muita alegria, com muita disposição de estar trocando algumas ideias sobre as nossas emoções com vocês aí. Esse blog já existe há mais de um ano e é nele que eu vou construindo assim tudo que eu vou estudando sobre as emoções, sobre inteligência emocional, como a gente performar melhor na vida, no mundo, como um ser integral. E esse estudo todo tem me fascinado muito, porque a cada momento eu vou deparando com novas situações, com novas possibilidades da gente conseguir alcançar essa tão sonhada felicidade que o ser humano sempre almejou, mas sempre se viu perdido, né? Dependendo sempre de fatores externos, enquanto que toda essa bagagem, toda essa construção sempre esteve dentro da gente. Então, assim, é um grande prazer a gente estar aqui hoje para conversar e refletir um pouquinho sobre isso. Vamos lá? O assunto que eu separei para falar com vocês, para a gente começar a descortinar sobre pensamentos, sobre sentimentos, sobre as emoções, são 3 assuntos na verdade, que é a física quântica, a neurogênese e a neuroplasticidade. Como que essas 3 ciências interferem aqui no nosso pensamento, no nosso sentimento e na nossa vida de relações. Vamos entender um pouquinho, são conceitos bem assim amplos e para muitas pessoas difícil de entendimento, mas a gente vai falar aqui de uma forma muito simples, muito superficial até porque eu não tenho conhecimento para isso. Eu estou me esforçando para entender como que essa ciência interfere no meu pensamento, na minha qualidade de vida. Então é com muita satisfação que eu quero compartilhar com vocês. Bom, quando a gente fala em física quântica, a gente está falando de átomos. Está falando que tudo que existe, que hoje nós vemos como material, como palpável, na verdade é energia. Na verdade são átomos aglomerados. E o que interfere isso no nosso pensamento? Como que a física quântica vem me ajudar a ser uma pessoa mais feliz? Espera lá, vamos chegar lá. Lá atrás, quando Einstein define aquela formulazinha E igual a mc ao quadrado, o que ele estava falando? Ele estava falando que tudo é energia, tá? Até mesmo uma cadeira, essa cadeira que eu estou sentada aqui, ela é energia, né? Qualquer peça de concreto, ela é energia. Ali são aglomerados muitos átomos, infinitos átomos, em uma vibração condensada muito rápida, ao ponto de ficar concreto, ao ponto da gente olhar e sentir uma cadeira como essa que eu estou sentando, ou uma parede como essa que está aqui nas minhas costas, como algo concreto. Mas quando se dilui tudo, quando se abre, desmistifica tudo isso a física quântica comprovou também, tudo é energia. E o nosso cérebro também não poderia ser diferente. Nós somos energia, né? E o nosso cérebro é composto por neurônios. Esses neurônios também levam essa energia. Então, por isso que está tudo conectado, entende? Por isso que o que eu faço interfere com o mundo em que eu vivo. E as coisas que acontecem no mundo também interferem nas coisas que eu sinto, que eu vivo aqui na minha realidade. Por isso que não tem como a gente separar mais, né? O mundo exterior do meu mundo interior. É como uma grande ressonância. O que eu penso, o que eu sinto, reflete no mundo exterior de outras pessoas aos quais eu convivo aqui hoje, né? Em forma de planeta, entende, gente? Não é só da minha família, não é só do meu núcleo familiar, não, no formato de planeta. Olha o alcance dessa nova visão que a física quântica está trazendo pra gente. Como o nosso cérebro é formado por neurônios, esses neurônios são energia, aqui dentro, né, quando você estuda, o mínimo que você estuda, não precisa ser psicólogo, não precisa ser psiquiatra, precisa ser só curioso. E curioso para quê? Para entender você mesmo. São correntes neurais que são formadas no nosso pensamento. E através dessas correntes neurais nós vamos aprendendo a fazer leituras do mundo de forma associativa. Então é criada uma lei de memória associativa. Então quando eu falo em tristeza, você já imagina uma pessoa chorando, uma pessoa tristezinha. Quando eu falo em alegria, você já pensa numa pessoa com um sorriso enorme no rosto, já pensa uma pessoa de bem com a vida, não é assim? Então é essa memória associativa. E aí o que faz isso no nosso cérebro? Essas correntes neurais vão se fortalecendo. E aí você vai tendo comportamentos automáticos, como andar de bicicleta,
bicicleta, como andar de carro, que no começo é difícil, no começo a gente treme as pernas, a mão, né? Você não consegue dominar retrovisor, volante, não consegue ter controle do movimento dos outros carros, né? Você se sente inseguro, você estanca o carro e depois com o tempo, com a prática, com a repetição, o que acontece? Você passa a ter movimentos automáticos e aí você já não fica mais inseguro e você já sabe que você tem que ligar o carro, passar a marcha sem pensar antes, né? A mesma coisa foi quando a gente aprendeu a andar de bicicleta, também foi assim. Pela repetição, nós fomos fortalecendo correntes neurais no nosso cérebro para que aquele novo comportamento que estava sendo criado ficasse automático. Quanto mais repetimos um comportamento ou um pensamento, ele vai formando essas correntes neurais. E essas correntes neurais vão fortalecendo dentro de nós crenças, pensamentos e nos influenciando a forma que vemos o mundo. Não é interessante isso, gente? Eu sei que muitos de vocês já estudam, já conhecem alguma coisa sobre isso, mas assim, quem ainda não conhece, vale a pena ter pelo menos um entendimento superficial, e quem conhece, vale a pena mergulhar nisso e entender. Nós somos o resultado do que nós pensamos. Isso é muito poderoso. Você pode construir sua felicidade, assim como eu posso construir a minha. Olha, isso não é maravilhoso? A gente não depende mais do bom humor do nosso companheiro, a gente não depende mais do bom humor do nosso filho, a gente não depende mais de ser aceita pela sociedade ou por familiares, não, a gente passa a construir tudo isso no nosso mundo interior, nossa autoaceitação, nosso auto-amor, e de dentro para fora a gente ressoa isso, entende, gente? E nessa ressonância nós vamos construindo em nós um momento mais feliz, nós vamos construindo em nós uma personalidade mais otimista, mais disposta, mais aberta a criar novas conexões, não só com a gente, como com o mundo. E aí, olha que legal, né? Nós vamos aos pouquinhos refinando toda essa nova forma de pensar, vamos nos percebendo como pessoas mais confiantes, mais com autoestima mais elevada, vamos entendendo, quando a gente começa a entender todo esse processo que acontece com a gente passa a ter segurança no nosso caminhar. E sabe aquela história bíblica que o fardo com Jesus é leve? É basicamente isso. Você com o teu autoconhecimento, você dominando você mesmo, o teu fardo passa a ficar leve. Aqueles problemas mais intrigantes, mais desafiadores, mais difíceis, você vai pela razão, você vai ponderando, você vai entendendo, você vai buscando as soluções para ele. E aí são essas novas correntes neurais que vão se formando. E aí você interrompe aquelas onde te leva para o pessimismo, para o desânimo, para a tristeza, para a depressão. Você vai interrompendo esses processos e vai substituindo por novos comportamentos. Olha como é legal isso, gente. A gente entender um pouco que seja sobre a parte científica do nosso cérebro nos ajuda a nos entender, percebe? E gerando essas novas percepções do mundo exterior, nós vamos gerando novas experiências no nosso mundo interior. E aí a gente passa aos poucos a agir nessa nova forma que a gente quer ser. Sabe aquela pessoa extraordinária que todo mundo deseja e sonha no fundo da sua alma em ser, que vai desembocar no amor e na felicidade? Então, está nas nossas mãos. A gente pode construir. A gente não depende do que acontece no mundo exterior, a gente só depende do que acontece no nosso mundo interior. E por isso que essas correntes neurais, né, que a gente vai entendendo hoje um pouquinho, que formam no nosso cérebro a todo instante, nós temos domínio sobre ela, entende? Não é você mais ser refém ou escravo das suas emoções, é você atuar sobre elas, é ver o que para você aquilo faz sentido, o que para você é bom, e o que não for, simplesmente substituir. A gente não precisa ficar com aquilo que nos faz mal. Por que ficar? Por que manter? E aí nós passamos a questionar o que é a realidade. Então tá, Cláudia, o que é a realidade, né? A física quântica vem falar pra gente que a realidade vai depender muito do observador. E quem é o observador? É cada um de nós. É a forma que eu observo tudo que me acontece. É a forma que eu interpreto os fatos que acontecem na minha vida. Então, pela forma que eu vou interpretar,
na forma interior, que eu vou moldar meus comportamentos, e viram uma sequência, um ciclo. Então, se eu aprendo a ressignificar, se eu aprendo a entender melhor o que está acontecendo, o meu olhar de observador também vai mudar. Em vez de eu focar no ponto fraco, ou focar na tristeza, no fracasso, eu posso migrar e focar então na prosperidade, na abundância, no ressignificar aquela situação, o que eu aprendi com aquilo hoje, da onde eu estou, para onde eu quero ir, quais os passos que eu posso fazer, o que eu posso fazer de diferente para ter resultados diferentes. Então, esse olhar do observador, gente, é tudo. Se você guardar hoje somente essa palavra, o olhar do observador sobre esse assunto de física quântica, para mim já valeu esse vídeo, já valeu esse bate-papo com vocês. A forma que você olha o teu mundo externo está intimamente relacionado com o seu mundo interior. E aí, quando Einstein vem falar, né, que tudo é energia, e aí a física quântica vem falar agora que o nosso pensamento é energia também, por isso que tudo ressoa, por isso que o que acontece no externo vibra em mim e vice-versa. Vamos dar um exemplo para começar a ficar mais claro isso daí. Como eu estava falando da parede, né, se a gente olha uma parede, nós vemos que ela é concreta, não é? Ela é firme. E por que ela é concreta? Por que ela é firme? Como que uma parede pode ser energia? Ali, o que ele fala? Que a energia de uma parede, ela está numa velocidade de vibração tão alta, que passa a ser um aglomerado de moléculas, entende? E esse aglomerado de moléculas se encontram e formam essa solidez. O que é diferente, por exemplo, de um líquido. Ele também é um aglomerado de moléculas numa velocidade mais baixa, que faz ele ficar maleável. E olha que maravilha, que é o próximo assunto que eu quero falar com você, sobre neuroplasticidade. O que tem a ver tudo isso com a neuroplasticidade? Da mesma forma que os átomos se aglomeram numa velocidade muito alta, que formam uma parede concreto, os átomos também interferem no nosso pensamento e podem nos ajudar a construir essas novas correntes neurais e transformar hábitos maus em bons hábitos através da neuroplasticidade. O nosso cérebro, ele é 100% móvel. Ele é 100% moldável. A gente pode sim ser uma pessoa diferente, ser a pessoa que a gente sempre sonhou, através do que? De colocar aquela vontade. Primeiro a gente entender, né? E depois colocar aquela vontade firme de repetição. Sabe? O que é a repetição? Se eu quero parar de fumar, eu tenho que me comportar como uma pessoa que não fuma. E aí o que eu tenho que fazer? Eu tenho que substituir o hábito ruim do cigarro por um outro hábito. A mesma coisa com a bebida alcoólica, a mesma coisa como eu não gostar de fazer exercício. A gente tem que substituir esses por um novo hábito. E como é que é isso na prática? Eu substituir por um novo hábito. A partir do momento que eu começo a fazer constantemente aquele novo hábito, eu estou informando para o meu cérebro que o meu novo comportamento agora desejado é esse, né? Por exemplo, no lugar da bebida, ao invés de eu tomar um Red Bull por dia, eu quero tomar um suco de laranja por dia. Então eu começo a substituir. Toda vez que vem o impulso do Red Bull, eu pego e coloco o suco de laranja, entende? E aí meu cérebro vai entendendo que aquele é um novo hábito que eu estou construindo. Ele vai julgar se é bom ou se é ruim e vai facilitar teu percurso ou não. Olha que máquina que nós somos, gente. Olha a capacidade. Qualquer computador aí perde muito para o nosso cérebro. Vale a pena entender, vale a pena se entender. Isso vai nos ajudar a sermos pessoas emocionalmente mais fortes, mais firmes, mais felizes, mais estáveis. Olha como é bom. E aí, como é que ele fala, né, sobre a neuroplasticidade? Que tudo começa no nosso cérebro, como a gente já estava falando, que a partir de um pensamento